Bem-vindos de volta à nossa cafeteria. Pegue sua xícara de café e se acomode, porque hoje temos um especial. Top 5 vinganças mesquinhas do Reddit. Vamos adocicar seu café com um pouquinho de maldade e humor. Siga o canal, deixe seu like e vamos para as histórias. O plano perfeito para escapar da apresentação. Estou em uma classe onde um projeto de pesquisa, a apresentação em grupo é uma grande parte dos pontos gerais. Todo mundo sabe que em projetos em grupo você sempre tem aquele preguiçoso que não faz nada que você tenha que compensar. No entanto, fiquei preso com possivelmente as 3 piores pessoas para se estar em um projeto na classe. Eu fiz toda a pesquisa, apresentação, cartazes, etc., entre muitas outras coisas irritantes, eu mesmo. Tentei falar com eles e dizer que eles precisavam se esforçar. E ignorado. Eu mandava tarefas para eles fazerem, ignorado. Eu tentava agendar reuniões, eles diziam que estavam vindo e então me deixavam sozinho na biblioteca. Isso aconteceu desde o começo. Estava abundantemente claro que eles esperavam que todos os outros fizessem o trabalho, mas todos os outros acabou sendo apenas eu. Regra, e não podíamos ter as coisas 100% memorizadas palavra por palavra, e não podíamos ler nada. Tínhamos que realmente conhecer o assunto. Eu estava totalmente preparado para fazer a maior parte da conversa e até escrevi um pequeno roteiro para eles e disse a eles para saberem o que dizer durante sua parte, no mínimo. Na noite anterior, eu disse a eles que tínhamos que nos encontrar para pelo menos repassar a coisa toda uma vez. Mais uma vez, nenhum deles apareceu. Neste ponto, estou furioso e decido que eles podem fazer isso sozinhos, o que significa que eles chegariam lá, não saberiam nada para dizer além das pequenas informações que dei a eles, e nem poderiam mentir porque não fizeram nenhuma pesquisa. O problema é que, se faltarmos sem uma desculpa, reprovamos no projeto. Se você tem uma desculpa, precisa ter documentação. Eu me desloco e moro a 1 hora de distância, então decido que convenientemente terei um pneu furado antes da aula. Saí e comprei um pneu para ter o recibo para provar. Enviei um e-mail ao professor, que disse que eu poderia apresentar sozinho durante seu horário de expediente. Acontece que eles foram completamente bombardeados e não só provavelmente reprovaram no projeto, mas como são maus alunos, podem até mesmo reprovar na aula. O chefe me roubou $100 e pagou o preço. Eu era um contratado trabalhando em um projeto em um local extremamente remoto. Certo dia eu tive a ideia de facilitar meu trabalho e a convivência com as pessoas, organizei a compra e entrega de 2 rodadas de tacos de café da manhã para a equipe da unidade do condado onde trabalharia na semana seguinte, em troca de privilégios de cópia gratuita. O chefe aprovou tudo por telefone, e o custo dos tacos naquela semana ficou pouco acima de $100, numa pechincha, considerando que o orçamento para cópias era de mais de $1.000. Enviei meus recibos junto com a fatura do cartão de crédito no final do ciclo de cobrança, entre 1 e 2 semanas depois da aprovação verbal. Para minha surpresa, a despesa foi recusada. Não fiquei tão bravo de imediato, mas um acordo é um acordo, então liguei para lembrar o chefe da sua palavra. A resposta dele, porém, foi de gelar a espinha: você deveria ter feito isso por escrito. Fiquei profundamente irritado, mas cumpri minha parte e terminei o projeto como prometido. Poucos dias depois, já estava trabalhando em outro projeto para um cliente diferente. Alguns meses se passaram, e o mesmo chefe, que me privou dos $100, me ligou pedindo para eu trabalhar em um novo projeto, começando no início do mês seguinte. Após algumas negociações, concordei. O cronograma era apertado e ele deixou claro que o trabalho seria intenso, com noites e fins de semana dedicados, tudo para impressionar um novo cliente importante. Poucos dias antes do início do projeto, o chefe me ligou para avisar que a papelada do contrato estava a caminho e para que eu conferisse meu e-mail. Foi então que eu decidi dar o troco, disse a ele que, na verdade, havia mudado de ideia e não trabalharia mais no projeto. Ele ficou furioso, berrando ao telefone: você concordou em trabalhar neste projeto semanas atrás. Com a voz tranquila e uma satisfação enorme, repeti suas próprias palavras, palavra por palavra. Você deveria ter feito isso por escrito. Deixei ele trapacear, só para vê-lo fracassar. Isso foi há anos, mas até hoje nos faz rir quando lembramos. Na época da escola, perdi um teste importante por conta de uma atividade extracurricular, assim como um grupo de outros alunos. O professor organizou para que fizéssemos a prova em uma sala nos fundos durante a aula regular.
Entre nós, havia um cara, vamos chamá-lo de Eric. Ele era o típico boy merda, arrogante, insuportável, e nunca tinha trocado uma palavra comigo, até aquele momento. Eu era bem quieta na escola, com uma aura de nerd e, se a expressão cara de poucos amigos existisse na época, eu seria o exemplo perfeito. Assim que a prova começou, Eric, sempre confiante, decidiu sentar ao meu lado e, para minha surpresa, começou a puxar papo. Você parece uma modelo da Victoria's Secret, ele dizia, enchendo a conversa de elogios forçados. E, como esperado, pediu para copiar minhas respostas. Com um sorriso discreto, concordei. Claro, me dá alguns minutos e eu te mostro a folha de respostas. Ele, todo confiante, girou na cadeira e ficou mexendo no lápis, sem nem tentar fazer a prova. Quando terminei, olhei para ele e sussurrei. Pronto, copia rápido. Sem perder tempo, ele rabiscou tudo o que viu da minha prova, satisfeito. Eu sugeri que ele entregasse antes para evitar suspeitas, e lá foi ele, com uma saudação exagerada e rindo dos outros alunos que ainda estavam focados. Assim que a porta se fechou, apaguei todas as respostas que ele copiou e preenchi com as respostas corretas. Entreguei a prova logo depois. O professor disse que demoraria uma semana para corrigir tudo, e durante essa semana, Eric voltou ao seu comportamento de sempre, sem me dar um oi e rindo de mim com os amigos sempre que me via. Finalmente, o dia dos resultados chegou. O professor devolveu os testes corrigidos e, quando Eric recebeu o dele, se levantou horrorizado. Ele reclamou sobre o F recebido e veio até mim incrédulo, e viu minha nota. 1 a mais. A expressão dele ao perceber o que aconteceu foi um verdadeiro beijo de chefe. Ele nunca mais riu de mim depois daquele dia. Meu pai nojento começou a namorar uma garota mais nova que eu, então comecei a namorar um cara mais velho que ele. Meu pai de 57 anos começou a namorar a Beck, uma menina de 25 anos, há 4 meses. Só para contextualizar, eu tenho 26 anos, e meus pais se divorciaram há 2 anos, quando eu tinha 24. Esse é o primeiro relacionamento do meu pai desde a separação, pelo menos que eu saiba. Ele se transformou no típico homem rico com uma namorada jovem e superficial, e isso tem destruído minha mãe, que agora se sente completamente descartada. O relacionamento deles é tão transacional que comecei a questionar seriamente como meu pai vê as mulheres. Será que ele olhava para minhas amigas enquanto eu crescia? Que nojo! Tentei falar com ele a respeito de como esse relacionamento me incomoda por razões óbvias, mas ele simplesmente ignora meus sentimentos. Então, se ele acha que está tudo bem, talvez eu também deva entrar no jogo. Este fim de semana foi o aniversário de Beck, e meu pai organizou uma grande festa no jardim para ela, cheia das amigas dela, além dos amigos e sócios dele. Era óbvio que ele estava tentando impressionar os amigos e, quem sabe, até arranjar uma companhia para os amigos assustadores dele. Mas, já que essa era a vibe, decidi que também merecia um pouco de diversão. Então, encontrei um acompanhante. Quantos anos ele tem? 62. Vamos chamá-lo de Velho Joe. Achei justo, se a namorada do meu pai é mais nova que eu, meu novo namorado pode ser mais velho que ele, certo? A festa começou e eu estava sendo a filha perfeita, agindo como se estivesse super tranquila com tudo. Quando Joe chegou, saí para buscá-lo e fiz uma entrada triunfal. A cereja do bolo foi apresentar meu entre aspas a namorada para todos na mesa principal, incluindo meu pai e Beck, que estavam sentados lado a lado. A reação deles foi impagável. Gostaria de ter tirado uma foto da cara do meu pai quando disse: "O que foi, pai? Não está se sentindo bem?" Beck, pega o remédio para o coração dele, essa festa parece estar sendo um pouco demais. E para completar o show, sentei no colo do velho Joe. Sim, eu me senti um pouco nojenta fazendo isso, mas o resultado valeu a pena. Meu pai ficou tão irritado que praticamente afastou Beck de perto dele, arruinando o dia especial dela. A melhor parte? Um dos sócios do meu pai conhecia o velho Joe, eram amigos de golfe. A cereja no topo do bolo. Antes que meu pai pudesse dizer qualquer coisa, saí com Joe, dizendo que ele estava me levando para um passeio de barco e que não queríamos perder a hora de partida. Agora, meu pai não para de me ligar, mas eu só mando ele direto para a caixa postal. E, para finalizar com chave de ouro, mandei uma mensagem perguntando qual medicamento para disfunção erétil ele usa, porque queria recomendar ao velho Joe. Sinceramente, não ligo mais para como isso afeta nosso relacionamento. Estou completamente enojada com ele e suas escolhas. No fim, o gostinho da vingança foi delicioso, e espero que ele tenha gostado de provar o próprio remédio. Deixei meu emprego de 6 anos só para provar à alta gerência o quão inútil e incompetente meu gerente era, e funcionou. Comecei meu último emprego em 2017. Eu era um trabalhador de depósito de meio período que, ao longo de alguns anos, fui promovido para uma função de administração e gerenciamento de transporte.
Eu e outro colega administrávamos nosso departamento juntos, reportando-nos apenas ao nosso gerente de linha na época se precisássemos de suporte em qualquer parte do nosso trabalho, ou de folga, etc. Mas, fora isso, ele confiava totalmente em nós para administrar as coisas. Não foi sem dias estressantes, mas tivemos uma coisa muito boa acontecendo. Então, em 2021, a empresa fez algumas mudanças, mudou nosso então gerente de linha para departamentos diferentes e conseguiu um novo gerente designado apenas para gerenciar nós dois e nosso departamento. Ficamos naturalmente bastante amargos sobre isso, mas, mesmo assim, pensamos em dar uma chance a ele. Ele acabou se revelando um maníaco por controle absoluto e um valentão. Mas ele era estranho, ele podia ser muito solidário em um minuto, e um valentão manipulador no outro. Ele adorava tirar sarro do fato de eu ter sofrido um acidente de carro no ano passado. Ele adorava me escolher apenas para os trabalhos ruins e adorava causar problemas entre mim e outros colegas. Então, em março deste ano, minha namorada adoeceu durante a gravidez e foi forçada a dar à luz nosso filho 6 semanas prematuramente. Foi um momento horrível e traumático e acabei tendo 3 semanas de folga do trabalho. Quando voltei, tinha uma montanha de trabalho para recuperar que ninguém cobriu na minha ausência. Seguido por mim tentando recuperar o atraso, e meu gerente me afastando para fazer outros projetos para ele, quando seus outros 2 funcionários não estavam fazendo nada. Então, quando meu trabalho estava atrasado, ele estava sempre me criticando por não conseguir administrar meu tempo corretamente, etc. Então, em maio, ele cometeu um erro grave e me culpou por isso. Isso causou problemas entre mim e 2 colegas com quem eu tinha que trabalhar de perto, e fui ameaçado com ação disciplinar. Então eu comecei a pensar comigo mesmo, sem mim comandando o seu departamento, ele não é nada. Sem mim, ele não teria um emprego. Sem mim, ele não seria capaz de explicar o que estava acontecendo com seu departamento para a alta gerência. Como eu comandava seu departamento para ele com metade de seu salário, ele leva toda a glória e nós ficamos com toda a tristeza. Tive uma última conversa com ele sobre o erro que ele cometeu e entreguei minha notificação formal no dia seguinte. Foi engraçado durante aquelas 4 semanas de serviço de aviso prévio, apenas observá-lo lentamente assumir minhas responsabilidades e lutar com elas. Essas responsabilidades que ele sempre me dizia, eu nem sei o que você faz durante o dia. Ele teve que fazer os trabalhos horríveis que ele costumava me dar. E no meu último dia em junho, eu disse aos meus colegas que daria a ele 3 meses antes que ele pedisse demissão ou fosse demitido. Nas primeiras semanas, o departamento falhou gravemente na auditoria mensal, o que chamou a atenção dos diretores da empresa, que foram enviados para investigar, pois isso nunca havia acontecido antes. Então, um mês depois, eu estava de férias e um dos gerentes seniores me ligou e me mandou mensagem pedindo senhas para sistemas, pois meu gerente de linha tinha saído de férias e não tinha organizado nada. Eu o ignorei porque não trabalhava mais lá e estava de férias. Então ele continuou cometendo erros, não tinha pedido itens essenciais, o que causou problemas para o site. Ele não tinha a mínima ideia sobre o trabalho em questão, como eu originalmente queria provar. Um mês depois, ele foi suspenso de suas funções enquanto aguardava novas investigações, pois a gerência finalmente percebeu que ele não conseguiria fazer o trabalho em questão. Um mês depois, a gerência alegou que ele pediu demissão com efeito imediato. Acho que ele foi demitido. Mas, de qualquer forma, minha previsão de 3 meses estava certa, e ele não poderia comandar aquele turno sem mim. É realmente uma vingança mesquinha largar um emprego para provar um ponto, mas provou o ponto. Boa viagem. Agora administro meu próprio negócio. Tenho um equilíbrio muito melhor entre vida pessoal e profissional, ganho mais do que jamais poderia sonhar naquele lugar e a vida é fantástica.